Eu tô procurando aqui, eu vi aqui, ó, 29 anos de revista Rural Business. E foi lá que você teve esse olhar pro negócios, né? Pensando, sair um pouco você estava se formando em marketing nessa época ou você já era Não, formado? eu estava me formando. Eu me formei em 2001. Aí isso foi 2001, 2002, assim. Eu fiquei no Rio até 2003. Depois eu peguei e falei, não, revista não dá, né? Eu queria um trabalho que eu pudesse olhar para trás e falar, meu, eu produzi isso aqui, né? A gente começa a iniciar um processo de eu quero deixar um legado, né? Eu quero fazer uma coisa que eu tenho orgulho. Aí já não comecei a sentir orgulho do que eu fazia, eu falei, bora para a próxima. Que massa. E aí, mas nessa revista Business você pegou alguma inspiração para você ir para a área de empreendedorismo ou não? Foi dali que você partiu para professor? O que foi o teu futuro depois Então, a minha disso? mente inquieta que você conhece, eu sempre estou querendo coisa nova. Eu saí do Rio de Janeiro e fui morar na Espanha, fazer uma pós-graduação na Nossa. Espanha em psicologia da comunicação persuasiva. Trabalhava com comunicação persuasiva. Aí lá eu fiquei um ano e trabalhei na Coca-Cola, lá foi muito legal a experiência, sabe? Aí fiz estágio nas melhores companhias da Espanha, aí ganhei know-how e voltei para o Brasil e fui morar em Campinas, onde trabalhei como analista de comunicação de uma multinacional chamada Compass Groups, com a empresa inglesa. E aí, quando eu fui dar aula para você, que foi em 2007. 2007. Foi em 2007. Aí eu, Mas foi lá que você começou a carreira de não, eu professor? comecei a carreira de professor no Tocantins, em 2006. Foi. Ah, um É, ano antes. e aí comecei a dar aula, curti bastante, porque eu sempre gostei dessa energia, né, dos alunos, troca de conhecimento e informação, atualização. O universo acadêmico traz isso para você, ele te provoca, né? Ele te incita a estudar mais, a estar atualizado. Então eu sempre quis isso, né? Na verdade, a educação Isso sempre é foi verdade. um paralelismo na minha vida, né? Nunca foi aquilo que eu queria me tornar. Era um apêndice de mim. Eu quero dar aula agora à noite. Então, pô, bora dar aula. Sempre foi uma diversão para mim, né? Nunca foi minha condução de trabalho. Até porque o professor que fica só em sala de aula, meu, né? Ele tem que estar lá fora no mercado, trazer novidades e, enfim, trazer uma realidade que o acadêmico exige também, né? Acredito muito nisso. E Eu assim, vejo muito. desculpa, Levi, foi Beleza. mal. E, e Fala. fazendo um gancho aí que você falou, a questão de lecionar, o que assim te motivou a querer participar dessa área? Porque a gente sabe que, infelizmente, o nosso país ele não valoriza muito os professores, né? É um grupo meio complicado, assim, de valorização, né? Porque você pega, por exemplo, um Japão da vida, você vê que lá o professor é tratado de outra forma, né? O que fez você ter essa vontade de lecionar, né? De mostrar o conhecimento para os alunos, né? Amigo, assim, eu sempre entendi o lecionar como um legado, sabe? É muito gostoso, cara, você chegar numa sala de aula, provocar os alunos a pensarem, provocar eles a entender a realidade que eles vivem, provocar a entender que eles podem pensar muito mais além do que eles estão construindo e ver o resultado disso, né? Eu lembro que em 2007, por exemplo, no NASP, onde o Levi estudava, uma turma de noite, a dele era de manhã, mas uma turma de noite ganhou 2 prêmios naquele ano com alunos do segundo período. Tipo, eu só provoquei eles a pensarem e a ir além do que eles poderiam acreditar. Então, isso é muito legal. Eu lembro que até hoje eu recebo e-mail de alunos assim, professor, naquela aula de foto o senhor me fez me apaixonar por foto, eu hoje sou um fotógrafo profissional da empresa tal. Professor, naquele momento, o senhor me inspirou em tal momento. Então, isso não tem preço. Por isso que a gente se apega nesse legado, né? Porque pela valorização não vai ter nunca. Mas o aluno, aquele que você vê crescendo, assim, né, tipo, no conhecimento e se desenvolvendo, isso é a maior recompensa, sabe? Eu não estou romantizando, estou falando de uma realidade que eu vivo, né? Claro que eu não só dou aula, então é mais fácil também falar nisso, né? A vida não é só dar aula, né? Eu dou aula como um hobby para mim, né? No sentido que eu me divirto tanto, né, nesse processo de troca de informação que para mim, cara, bora estudar. E aí você tinha comentado até uma hora ali, né, questão de estar atualizado. É uma coisa que eu tô percebendo, assim, que, tipo, sei lá, faz 10 anos que eu não frequento uma sala de aula de faculdade, né? Fiz alguns cursos e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de você estar num ambiente com várias pessoas de várias áreas e tal. Eu acho isso bacana, essa questão do crescimento, né, de buscar coisas novas. Então, tanto é que em 10 anos a publicidade, eu sou formado em publicidade, por isso que eu fui aluno, né, obviamente. E você vê que a publicidade, tipo assim, 10 anos atrás, quando eu me formei, era uma. Hoje ela multiplicou, ela se transformou e o crescimento da internet fez ela se tornar uma outra coisa.
E aí, tipo, cara, eu me vejo, assim, muito desatualizado, né? Apesar de que eu não gosto da área de... Eu até tava falando pra minha esposa hoje. Eu tô começando a me realizar na parte de animação. Publicidade, eu não sei, não foi... Eu me formei porque era aquele curso que tinha opção, né? Como milhares de pessoas às vezes escolhem. Mas, não, é muito boa a área de publicidade, eu pretendo fazer alguns cursos e tal. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que eu preciso me atualizar. Eu me sinto nessa necessidade de estar atualizado. E aí, até dentro disso que você falou, eu fiquei pensando, tem cursos na internet. Hoje em dia, só tem aulas online, né? Não tem nada presencial, praticamente, né? Tem alguns lugares que é presencial. Mas tem muita coisa online hoje. Já tinha antes, né? Só que com esse advento aí do online. E como é que pra você, que é um cara agitado, mas ligado no 220, ter que viver nesse mundo hoje das aulas online? Cara, é muito ruim porque eu gosto de gente, eu gosto de olhar para as pessoas, eu gosto de estar com elas, é uma necessidade que eu tenho, né, de essa troca, e aí eu gosto muito de gente e agora a gente não tá podendo isso, até eu exijo aos meus alunos assim, ó, o mínimo que eu preciso de vocês é abrir a cam, olhar para mim aqui, para eu saber que eu tenho alguém falando comigo, porque no começo é assim, o aluno ele entra, ele desliga o áudio, ele desliga a cam e fica aquela coisa ali, né? Parece um autista, né? Você falando, né? Tipo, um negócio muito louco. Aí eu falo, abram essas câmeras aí, eu quero ver vocês. Aí tem uns dá um migué, eu não tenho crédito. Eu falei, me dá seu celular que eu boto um crédito aí pra vocês. Tudo isso pra você... Nossa, deve ser horrível, né? Eu já vi uns vídeos de pessoal em Zoom, e aí, tipo, tá o professor ali na câmera ligada e tudo cinza. E aí não sabe o que está acontecendo. Você tá muito ruim, assim. Eu acho que o ensino perde muito, né? Que esse processo de aprendizagem, ele é terrível. Ele não acontece de fato. A gente está ali tentando passar o mínimo, mas a aprendizagem está na interação. A interação é a base. É a base, porque na interação você tem a provocação, na interação você tem a motivação, você tem toda a troca. Ali que acontece. Aí, por isso aqui é muito difícil, né? Aí o aluno já é dislexo, né? Ele já é um aluno do século XXI, um aluno que ele é hiperativo, ele também não consegue fixar a mente, ele não consegue ler nada, entendeu? Então, aí você fica, como é que eu faço com esse aluno? O Levi sabe, em sala de aula, presencialmente, eu quase subo na mesa, né? Eu faço toda uma forma que o aluno ele não pode nem piscar, porque ele vai prestar atenção, entendeu? Ele vai interagir comigo ali. Né? Eu também tento fazer uma aula na qual ele fala assim, essa aula eu não posso perder. É porque se ele perder, ele perdeu tudo, porque ele não vai conseguir ter argumentos na avaliação. Então é muito ruim. E ainda bem que nós estamos acabando esse processo, eu acho que esse ano é o último ano no ensino remoto, eu acho que o ano que vem nós começaremos já presencialmente, eu acredito nisso. É claro, se todo mundo estiver vacinado, eu acho que essa é a essência principal. Porque eu não acredito que vai acontecer agora, mas durante esse ano todo. Então, a gente tem aí boas, como é que fala? Boas esperanças sobre isso. Onde que surgiu a tua parte empreendedor, que você fez lá? Você tinha uma empresa, você tinha o seu negócio? Na verdade, eu acho que a gente precisa ter uma capacidade de observação. Eu sempre digo assim, a diferença entre o aluno que ele não é provocado a pensar e aquele que está lá só batendo cartão na faculdade, é porque um tem a capacidade de observar a realidade. E eu sempre fui muito perspicaz nisso. Eu sempre fui de férias na praia, sentava na cadeira e observava que posição ficava a barraquinha, o cara vendia milho, que posição ficava o outdoor. Eu sempre fui assim, eu sempre analisei tudo ao meu redor, né? Já dizia Freud, Aristóteles, perdão, nada é por acaso, tão pouco inocente. Tudo tem um porquê, tudo tem uma lógica. E eu sempre pensei nisso. E eu observei exatamente ao meu redor. Eu dava aula, eu não só dava aula na época, mas eu era diretor de um grupo de universidades, diretor de marketing. Eu ganhava bem, eu estava bem estabelecido, mas eu comecei a perceber que, naquele momento oportuno, a cidade ia ganhar um boom econômico de 29 bilhões de investimento do PAC, que era a construção de 2 usinas hidrelétricas. Aí eu falei, vai surgir um mercado imenso. A cidade recebeu mais de 500 mil pessoas, mais de centenas de empresas, e aí eu resolvi abrir uma empresa de comunicação e marketing, e eu atendia todas as empresas das usinas, atendi tudo, que eu fazia planejamento da área de comunicação, na parte de comunicação e segurança. Sabe aquelas placas que você vê cuidado, na parte de saúde, meio ambiente, de segurança, essas 3, eu fazia o planejamento estratégico inteiro. Quando você vê a imagem, a partir de quando, sabe assim? E aí surgiu isso. Eu também
deu muito certo, Levi, porque eu também abri na hora certa, entendeu? Você previu, né? Não é que você previu, mas você percebeu essa tendência e se preparou e foi. Isso, mas é legal eu falar que, como você falou de educação, os alunos tinham muita admiração por mim em sala de aula. Porque como eu dava aula de planejamento estratégico, então engenheiro, todo mundo da área de obra também queria ter aula, né? Então eu comecei, e eles começaram a perguntar, o senhor atende em algum lugar? O senhor dá consultoria? Então, foi uma demanda também que foi surgindo a partir da minha exposição em sala de aula. Então isso é legal, para se projetar também no mercado de trabalho. A sala de aula te traz muito isso, né? Uma visibilidade, tipo, se for uma boa aula, né? Senão também acaba com você, né? Porque a aula é muito assim, né? Se acabou a aula, ela tem que ser boa e todo dia. Cada aula diz por si só. Você deu uma aula hoje, no final da aula, se você é rodeado por alunos e você perde o time de sair da sala, é que a aula foi muito boa. Se você sai da sala sem ninguém te interpelar, prepare-se melhor.